Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre dois gêneros textuais jornalísticos, notícia e charge. Vamos começar pelo gênero notícia. Afinal, o que é notícia? É um texto jornalístico de cunho informativo, ou seja, qual é a principal função deste tipo de texto, desse gênero? É informar, que tende a relatar os fatos de modo exato. Como assim de modo exato? O seu autor deve conferir se o fato é verdadeiro, real, antes de publicar. E ele também deve ser imparcial, ou seja, não tomar partido, apenas noticiar o que aconteceu, não dizendo se é certo ou errado, empregando juízo de valor no fato narrado. Aqui nós temos os elementos que compõem a notícia. Ela relata fatos recentes, atuais. Os objetos informa com exatidão, como eu já disse, o autor confere antes de publicar. Procura ser neutra, ou seja, imparcial e confiável. Iniciado com uma manchete bem objetiva. O que seria a manchete? Quando nós pegamos um site de notícias ou até mesmo jornal impresso, a manchete é aquela chamada que convida o leitor a ler a notícia na íntegra, por inteiro. Então, ela vem com uma manchete em destaque, com letras destacadas. Ela tem verbos no presente e em seguida o lead. O lead da notícia é o primeiro parágrafo, onde tem o que é essencial a gente saber, algumas perguntinhas que nós vamos destacar a seguir. E também elas são anônimas e neutras. Vamos conferir agora se tudo que nós aprendemos até agora, tudo que eu falei até agora, se aplica a essa notícia que nós temos aqui, né? Que vocês fizeram todas as questões baseadas nela. Então, vamos ler. Como cuidar da saúde física e mental na volta às aulas presenciais? Reunimos dicas para você continuar cuidando da sua saúde física e mental com a flexibilização do isolamento social. Bom, essa notícia ela foi publicada em 21 de outubro de 2020, quando todos os sistemas de ensino estavam se programando para voltar às aulas, como aconteceu no início desse ano, certo? Depois disso, vocês fizeram as atividades com essa expectativa de voltar ao ensino presencial, porém, a segunda onda da Covid impossibilitou que isso acontecesse. Essa notícia foi escrita. Quem é o autor da notícia? Letícia Albuquerque, e foi feita no dia 21 de outubro de 2020. Onde ela foi publicada? Lá embaixo a gente tem a indicação do site, que é o Guia do Estudante da editora Abril, do site da editora Abril, Guia do Estudante, ok? Então, vamos à notícia. Aos poucos, governos estaduais vêm autorizando o retorno das aulas presenciais, sinalizando uma retomada gradual do sistema de ensino. Ainda que haja muitas dúvidas sobre o pleno retorno, é importante refletir sobre a volta às aulas presenciais e se preparar. Os protocolos de higienização seguem comunicando a importância das medidas preventivas, como o uso de máscara e da higienização das mãos, mas também apontam novos cuidados no ambiente escolar,
que é comumente um ambiente coletivo. Além disso, o Laboratório de Inteligência de Vida, LIVE, programa que desenvolve o cuidado socioemocional em escolas, do grupo Eleva Educação, acredita que a saúde mental deverá receber atenção redobrada. Enquanto as escolas se preparam para receber os alunos da melhor forma possível, destacamos algumas dicas para você voltar às aulas presenciais preparado. A primeira, diminua a cobrança. É preciso ter um olhar mais cuidadoso agora que estamos socialmente vivendo em um momento inesperado. Apesar da ansiedade para que tudo volte a ser como antes, é preciso reconhecer que estamos aprendendo a lidar com esse novo normal. Praticar a não cobrança vai ajudar a controlar esse sentimento. Tenha sua própria garrafa de água. Use somente a sua garrafa de água e tenha cuidado para não encostá-la no bebedouro quando for enchê-la novamente. Lembre-se de que ainda não sabemos quem pode estar infectado com o vírus e que a teoria sobre a suposta menor taxa de transmissão por indivíduos assintomáticos não foi confirmada. Normalize sua rotina de sono. Não adianta tentar recuperar o tempo perdido estudado horas a fio e perdendo noites de sono. Organize seus dias e horários de estudos e mantenha pelo menos 8 horas diárias de sono. Não abandone a máscara e o álcool em gel. A máscara e o álcool em gel serão os nossos companheiros e a higienização deve ser feita de maneira correta. O gel deve entrar em contato com a mão inteira e deve se esfregar por pelo menos 20 segundos. Esteja atento ao que você sente. Tentar perceber quando você não está se sentindo motivado e ter uma rede de apoio, seja na escola, na própria família ou com os colegas. É importante. Pode parecer simples, mas às vezes esquecemos de pedir ajuda. E também aos seus colegas. Esteja atento aos seus colegas e tente entender a vivência do outro. A psicóloga do LIVE conta que vai ser um momento importante para os adolescentes se fortalecerem como grupo, o que significa criar espaços seguros para conversarem entre si e se apoiarem. Distância no intervalo. É recomendado que as escolas estabeleçam um período mais breve para o intervalo, além de orientar que os alunos mantenham o distanciamento de 1,5 m ou 2 braços de distância. E evitem conversar. Aliás, os estudantes não devem dividir o lanche trazido de casa. Não compartilhe seu material. Evite pedir para os colegas ou mesmo emprestar seus materiais, canetas, cadernos ou mesmo folhas de papel. Se o compartilhamento for inevitável, o objeto deve ser higienizado ou você deve higienizar as mãos antes e após tocar o material. Evite aglomerações. Seja na entrada e na saída da escola ou durante os intervalos, evite formar aglomerações com seus colegas de classe. Mantenha-se atento ao distanciamento de 2 braços e evite formar rodas de conversa com muitas pessoas e também praticar brincadeiras coletivas. O olhar. Essa vai ser a maneira, pelo menos por um tempo, para demonstrar afeto e para se comunicar. Apareceu algum sintoma? Não vá à escola. Maura afirma que, diferentemente do protocolo habitual, é importante que as escolas incentivem os alunos a ficarem em casa caso algum sintoma, mesmo que pequeno, apareça. Como eu já disse, a fonte é o Guia do Estudante. Esta notícia que terminamos de ler foi escolhida exatamente para vocês, porque o público-alvo desta notícia, ou seja, para quem ela é direcionada, para os alunos, certo? E o roteiro da notícia? O que é essencial ser respondido para uma notícia ser completa? Então, é o que é o fato que acontece na notícia. No caso da nossa notícia, é dicas de como cuidar da saúde física e mental na volta às aulas presenciais. Quem? Os alunos. Como? Seguindo os protocolos. Quando ocorrer a volta às aulas presenciais.
Onde? Na escola. Por quê? Qual é a causa disso? Evitar a propagação do vírus. Por isso que tem essas dicas. E foi necessário escrever que é o vírus do Covid-19? Não, porque é o que a gente está vivendo, né? É desnecessário essa informação. A gente já sabe que é esse vírus que está causando esse desespero todo. E por isso, aí nós vamos ver as consequências, o resultado. Menos infectados, se todos seguirem essas dicas, e a continuidade do ensino presencial. Outro gênero textual jornalístico que nós vamos analisar é a charge. O que é a charge? Esse termo é de origem francesa e significa carga, ou seja, é uma ilustração ou desenho humorístico com ou sem legenda ou um balão veiculado pela imprensa que tem por finalidade satirizar, criticar algum acontecimento do momento. E aí nós vamos analisar essa charge, que também é um gênero textual jornalístico e, não por coincidência, mas de propósito, ela tem o mesmo tema da nossa notícia. E vocês sabem qual é. Então, o título dessa charge é Volta às aulas preocupa. Olha a professora ou alguém da escola. Joãozinho, as aulas mal retornaram e você já foi suspenso? O que você aprontou dessa vez? Bom, no contexto escolar, a gente já viu essa frase falada diversas vezes, mas como o nome da criança já sugere, né? Porque Joãozinho sempre apronta todas em tirinhas, em charges, é que ele tenha feito alguma bagunça, alguma arte, né? Porém, dessa vez, olha a resposta do Joãozinho. Espirrei. E aí, esta charge tem sentido para vocês neste momento? É algo grave o que ele fez? Porque neste momento nós vivemos a pandemia do coronavírus. E como é transmitido esse vírus? Através das vias respiratórias. Então, quando alguém espirra, é aí que vai toda a carga viral para outra pessoa. Então, se ele espirrou, já é um sintoma sério e ele deve ir para casa. Ele não pode retornar à escola até isso ser resolvido. E antes dessa pandemia, seria algo comum alguém ser suspenso, algum aluno ser suspenso por ter espirrado? Não, então esse é um assunto atual e só tem graça por conta da gente entender o contexto em que foi feita essa charge. Então vamos lá, resumindo a charge, quais são suas características? Retrata a atualidade, é um assunto atual, é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, no caso da nossa é um fato social, nossa sociedade toda está vivendo esse momento, né, mundial. Se origina na notícia jornalística, como nós vimos, tanto a notícia quanto a charge falam do mesmo assunto. Reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo. Quer dizer, o veículo em que ela foi publicada também concorda que é um sintoma da Covid, o espirro, né? Então, tem um posicionamento. No caso, é de todos, né? Não só do veículo que publicou. É um texto visual que utiliza humor ao mesmo tempo que critica. Alimenta-se da novidade, ou seja, é narrativa efêmera, passageira. Daqui a alguns anos, acredito que não será mais tão presente, tão evidente quanto é hoje. Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Essa nós compreendemos perfeitamente por causa do momento que estamos passando. Espero que vocês tenham compreendido e fica aí uma perguntinha. O que vocês esperam deste ano?
Tchau, até a próxima aula.